Olá, você que acompanha a Ação TV e a Rádio Educadora. Estamos começando o segundo episódio do podcast Histórias. São histórias sobre a nossa região, são histórias sobre Francisco Beltrão que você acompanha a partir de agora. Lembrando que você que não se inscreveu ainda no canal da Ação TV, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Sempre que tiver uma live, alguma transmissão, você vai receber a notificação. Aqui ao meu lado, o experiente comunicador da linha Macanhã, Ademir Augusto. Tudo certinho, Adolfo? Beleza? Que bom. Muito bom ter você mais uma vez com a gente. Para você que ainda não conhece esse projeto, é novo ainda, estamos na Rádio Educadora, todas as segundas-feiras, todas as sextas-feiras, às 22 horas, além da rede social, além da Ação TV. Você não pode perder, porque são convidados com muitas experiências que, com certeza, vai valer a pena você acompanhar esse nosso projeto que está em prática e hoje vivendo, né, Adolfo, a segunda edição. Quem é maior? Linha Macanhã ou a cabeceira do Rio do Mato? Vamos lá, cabeceira Macanhã. Acho que dá empate. Com Por que essa pergunta, Adolfo? Porque o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos, político beltranense, Ronaldo Bisotto, vereador em Francisco Beltrão. Nascido aonde? Na cabeceira do Rio do Mato. É isso mesmo. Ronaldo, seja muito bem-vindo. As portas estão abertas para você. Obrigado, Adolfo. Um prazer ser o segundo. Viu? Olha a responsabilidade, hein? É responsabilidade demais. Então, Adolfo, muito obrigado pelo convite, né? A você, ao nosso amigo Nini Macanhã, que todo mundo conhece por Nini, né? Claro. Mas eu também sou Ademir. Você falar Ademir Augusto, acho que muito pouco, né, Ademir? Pouca gente. Os cobradores, a maioria não conhece. Ninguém conhece, né? Mas que maravilha. Desejar a vocês aí sucesso nesse novo trabalho, nesse novo empreendimento da Ação TV, em conjunto com a Rádio Educadora, em conjunto com os demais profissionais que compõem hoje a Ação TV. Uma nova forma de fazer jornalismo, uma nova forma de trazer informação. Então, quero desejar aqui de antemão, Adolfo, a você, ao Nini, a toda a equipe de vocês, sucesso aí, que Deus possa estar abençoando grandemente vocês nessa trajetória, nessa jornada, e que muitas pessoas possam passar por aqui e se torne aí um grande elo aí entre a população e a notícia, sem sombra de dúvida. Tá, e quem tinha o melhor time de futebol? Cabeceira do Rio do Mato ou Linha Macanhã? Com certeza, cabeceira do Rio do Mato. Vou ter que trazer meu pai para contar as histórias. Adolfo, mas não vai ficar em cima do muro, você é político, aí não vai ficar em cima do muro. Eu acho o seguinte... Do tempo do campeonato do DEMEA, né? Eu acho o seguinte, que eu acho que nenhum tem título. Ah, é? Eu falo pela linha Macanhã, pelo Guatambu. Guatambu nunca... A melhor campanha do time foi um terceiro lugar em 1977. Eu acredito que Cabeceira do Rio do Mato tenha tido. Até porque nós tivemos lá um dos melhores jogadores da região, chamavam ele falecido Gitão, né? Foi quebrada a perna dele aqui no estádio Anilato e que infelizmente depois disso veio a falecer de câncer devido àquela fratura de perna. Mas né? era um craque para a época, então. Muito, jogava muita bola. Ele era filho do seu Orlando Rodrigues. Eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, a gente só conhecia ele por apelido do tempo de criança, né? Você imagina isso em 1985, 88, 90, nessa época aí. Então, sem sombra de dúvida, e era um dos destaques, inclusive, da região aqui naquela época. Muito bem. Daqui a pouquinho o Ronaldo vai falar um pouquinho mais sobre a infância dele no interior, cabeceira do Rio do Mato, sobre o projeto CT Luz da Terra, sobre a Igreja Luz do Mundo também. Até sobre política. Exatamente, e política, né? Que é o que ele gosta de falar, com certeza. Eu acho também gosta, né? Isso é uma sabatina, né? Com certeza, com certeza. Então você acompanha o podcast Histórias aqui na Ação TV e a Rádio Educadora. Roda a vinheta. Muito bem, o podcast Histórias aqui na Ação TV e a Rádio Educadora com o Ronaldo Bisotto, para falar um pouquinho mais sobre a trajetória dele. O Ronaldo Bisotto, vereador, todo mundo conhece. A gente quer saber um pouquinho mais como é que foi a infância do Ronaldo Bisotto, lá na cabeceira do Rio do Mato. Olha, Adolfo, eu sou nascido na cabeceira do Rio do Mato, no interior. 1981, 13 de março de 1981. Jovem.
42 anos, né? Como o pessoal costuma brincar, né? É que nem carro de prefeitura, é bom de ano, mas a lataria tá um pouco eu não ia dizer nada, mas deu uma branqueada na barba, né? Como vereador aí. Esse período as experiências da vida, né? Tá certo. Assim, Adolfo e Nini, as pessoas que nos acompanham, como toda criança, todo jovem tem os seus sonhos, tem os seus projetos. E eu tenho muito vivo isso na minha lembrança. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, eu vim com o meu pai. A gente falava, vamos para a cidade, né? Sim. No interior a gente dizia, vamos para a cidade. E eu vim para a cidade com o meu pai e a gente foi no Banco do Brasil. Era o maior banco que existia, era o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Não existiam as cooperativas, não existiam as demais agências bancárias naquela época. E os agricultores, toda parte de financiamento, parte do agronegócio, como é dito hoje, na época na agricultura, ele se voltava pelo Banco do Brasil. E quando eu adentrei o Banco do Brasil, eu vi aquelas pessoas, todas elas de terno, porque na época era o pessoal do Banco do Brasil, não que hoje não trabalhem de uma forma muito coerente, sim, mas na época era todo mundo de terno. O Banco do Brasil tinha toda uma expressão, costumava-se dizer que era o prefeito da cidade e o gerente do Banco do Brasil. E até pelo salário que se ganhavam na época, que se pagava. E eu fiquei com aquilo dentro de mim que eu queria trabalhar. Pensei, um dia eu quero ser igual uma pessoa dessas, né? Eu quero usar um terno desses, quero poder viajar, conhecer um outro local, conhecer uma outra cidade. E voltei com aquilo dentro de mim. Os anos se passaram, meu pai acabou vendendo o pequeno sítio que a gente tinha ali na cabeceira do Rio do Mato. A casa, inclusive, está lá até o dia de hoje, a 50 metros da igreja da localidade. Em torno de 600, 800 metros da casa do meu falecido nono, o seu Ângelo Bisotto. E nesse período eu tinha aquilo dentro de mim. Mas já com 8, 9 anos, meu pai já começou a me ensinar a carpir, limpar o feijão, o milho, porque era tudo braçal, tirar leite da vaca, plantar. Tudo isso a gente fazia. Não era coordenadeira, né? Não, era tudo manual, né? Você ia buscar o trato para a vaca, você tinha que alimentar os animais. O transporte era animal? O transporte era tudo animal. Então, a minha mãe colocava lá as galinhas para chocar, para ter os pintainhos, para ter as galinhas, a carne de galinha. O porco a gente tratava para ter o alimento, a carne suína, assim o boi também. Então, a gente produzia tudo. A sustentação nossa, ela era toda produzida dentro da nossa casa, dentro do sítio. Meu pai acabou vendendo ali e a gente foi morar ali no Santo Isidoro, entre o quilômetro 20 e o Santo Isidoro. Hoje é o sítio da Gráfica Berzon. Compramos um espaço, um terreno um pouco maior ali, em sociedade com um tio meu. E começamos a fazer os plantios. Era tudo braçal, era tudo muito difícil. Você tinha que plantar o feijão. Você imagina, Nini, Adolfo, as pessoas que nos acompanham, sim, hoje o agronegócio, ou a agricultura em si, ela é muito mais prática. Por quê? Ela é feita com maquinários, ela é colhida. A gente não. Você precisava pegar a semente de feijão e levar na lavoura. Colocava na máquina, com adubo, plantava manual, limpava com a enxada. Arrancava o feijão, vamos tratar aqui, por exemplo, do feijão. Arrancava, fazia uma massinha e deixava ali. Secar. Terminando de secar. Final de tarde você ia lá, colocava no monte. Levava para a trilhadeira, que a maioria das pessoas, quem sabe hoje, não vai nem saber o que é uma trilhadeira. Peça de museu hoje. Uma peça de museu. Se tiver uma funcionando hoje, é uma raridade. Exatamente. Né? Aí saiu o grão lá na bica, tinha que colocar no galão, colocar na bolsa, colocar na carroça, levar para o galpão, para depois do galpão colocar no caminhão para vir para a cidade. Você imagine quantas vezes você pegava o produto na mão num único dia. Sim. Então isso era tudo braçal, era tudo muito, muito difícil mesmo. E eu lembrava que, você imagina quando você pegava aquele magote de feijão com 10, 12 anos, colocava nas costas, aquilo te espinhava todas as costas. Ia bater o feijão, chegava no final de tarde, você estava irreconhecível, né? E eu pensava dentro de mim, mas não é essa vida que eu quero para mim. E aquele sonho, eu quero ser um bancário. Mas como fazer isso? Como é que você oportuniza? Você ia numa escolinha onde a professora dava aula
para 4 séries junto, primeira, segunda, terceira e quarta série no Passando interior. um filme na Estudava minha onde? cabeça, ouvindo Cabeceira do você. Rio do Mato, Na cabeceira escola mesmo. Vicente de Mauá, E tu sabe, professora Rosalina Ferraz. Tá passando um filme na minha cabeça. Quando ele falou 4 séries na mesma sala, minha mãe foi professora, dava aula para primeira, segunda, terceira e quarta série, todos na mesma sala. Exato. E o pior, eram filhos de irmãs, de cunhados, de tios, e aí? Fica mais difícil, né? Não, e assim, a professora era a lei na época, né? A professora falava e quer ver quando ela chamava o pai ou a mãe da gente para reclamar que a gente tinha desobedecido qualquer situação. Vinha o castigo, vinha as varadas pelas pernas, né? E aí, nós tivemos, infelizmente, uma plantação na época muito grande, 10 alqueires de feijão, né? E infelizmente deu uma grande pedreira num domingo à noite e nós acabamos perdendo toda a lavoura de feijão. E Custou na época, o ano. Custou o ano, e não só custou o ano, custou todo. A gente tinha lá os animais, na época não tinha esse negócio de renegociação. Meu pai teve que vender as poucas vacas de leite que tinha, vender o resto, os únicos porcos que a gente tinha. Se isso aí foi década de 80, começo de 90, tem estabilidade da moeda econômica. 80, enfim, né? Isso foi em 88 para 89. Inflação, nossa senhora. Exatamente, então a gente teve que vender tudo. A gente Não vendeu. existiu pro agro na época, né? Existiu para o agro, Mas era mais burocrático. quando meu pai foi falar com o fiscal, que a gente chamava de fiscal na né? época, né? Quando meu pai foi falar com o fiscal avaliou, falou, mas não deu uma gota de chuva aqui na cidade, como é que deu pedreira lá? O que você quer que eu vá lá olhar? E não Como é foi. que ia provar, né? Como é que ia provar? Resumindo, a gente teve que vender todos os animais, vendemos os bois de canga, que era o meio para você conseguir fazer as lavouras, né? Resumindo, tivemos que vender aquele sítio e fomos embora para Marmeleiro. E isso em 89, final de 89. Eu tinha na época aí 8 para 9 anos. Também no interior? Vocês são em quantos Interior irmãos? também. Eu e o pastor Marinho. São 2 só? 2 irmãos. A minha mãe teve um aborto de uma menina entre meio, né? Era pra gente ter uma irmã. Mas infelizmente com 6 para 7 meses minha mãe teve um aborto e não teve como salvar. Na época as dificuldades eram muito grandes, não se tinha essa facilidade que tem hoje. E você sabe disso, né, Nini? Eu perdi 2, a minha mãe perdeu 2 também. Então era muito difícil, até porque as mulheres trabalhavam muito no serviço braçal, no serviço pesado. Ela não era apenas uma dona de casa ou tinha um serviço mais leve, né? Ela tinha a sua participação tanto na lavoura quanto em casa. A gente foi para Marmeleiro e nós estávamos trabalhando lá e aquilo me desanimou muito, sabe? Eu vi meu irmão chorando. Na agricultura também, Marmeleiro ou não? Marmeleiro. Também. Na linha Gruta, em Marmeleiro. E vi meu irmão, que na época era um pouco mais velho que eu, ele tinha já 16 anos. Vi ele muito triste, porque ele tinha, os animais dele eram sempre bem tratados, era uma junta de boi bonito que tinha, ele tinha todo um carinho por aqueles animais. Vi ele triste, sabe, aborrecido. E aquilo só me aumentou de dizer assim, quer dizer, chega, não quero mais isso, né? Mas fui com meu pai, porque não tinha o que fazer. E meus tios, que moravam aqui em Francisco Beltrão, seguidamente iam fazer as visitas pra gente lá. E um dia chegou um tio meu, eu já tinha 11 para 12 anos, e eu falei para ele, tio, ele morava ali, tem a casa até hoje, em frente ao Mombelli, ali na Cango, o tio Domir. E eu comentei com ele, falei, tio, aquele porão do senhor lá na sua casa, não tem um lugar para mim lá? Daí ele me olhou e falou, mas por que, Piá? O que você quer fazer? Tio, eu quero ir embora do sítio, eu não quero mais trabalhar no sítio, sem falar com meu pai e com a minha mãe. Aí ele me olhou e falou, mas tu falou com o teu pai e a tua mãe? Falei, não falei com eles ainda, mas eu vou falar. Então converse com eles, eu te levo, vá morar comigo. Fui falar com meu pai e minha mãe me olhou e falou, mas você vai na cidade para passar fome? Porque a visão que você tinha era o quê? Quem vinha para a cidade ia passar fome. Falei, pai, eu não quero trabalhar na roça. Eu não conseguia. Cara, você imagine aquele sol de dezembro, de janeiro. Sim. Tá? Você, às vezes, no meio de uma lavoura de milho, capinando. E isso você com quantos anos? Com 11 para 12 anos. Já tomando uma decisão como essa. Exato. Aí meu pai me olhou e falei, pai, me deixa eu ir. Daí o tio falou, deixa esse piá ir lá morar comigo. E meu pai olhou, então vá. E eu saí. Você foi o primeiro a sair da roça, então? E vim morar com meu tio.
Legal. E o meu primeiro trabalho foi numa panificadora. Eu era auxiliar de padeiro. Opa! Meu trabalho das 4 da tarde até as 11 ou meia-noite, que era o horário que terminava. Aí eu saía da panificadora, que era a antiga panificadora Luciane, que tinha ali na Rua Londrina. Hoje tem acho que é a Hiperpizza que tem ali, tem uma pizzaria ali. Então, não era na Casa Azul, 2 pisos ali, 2 andares de madeira? Isso. Então eu saía da onde? Eu saía aqui de cima, da frente do Mombelli, passava a antiga Pinguela aqui no Baleta, passava outra Pinguela aqui que era antiga, do lado da antiga Colambra, né? Que não tinha as pontes. Sim. E vinha trabalhar. E às 11h30, meia-noite eu voltava embora. Pelas Pinguelas. Pelas Pinguelas, ia dormir, com 12 anos, né? Ia dormir. No outro dia minha tia me chamava cedo para mim estudar no Mar de Andrade. Aí eu levantava, ia para o Mar de Andrade estudar. Então assim foi mais ou menos a trajetória inicial. Depois disso eu trabalhei na antiga panificadora Estrela, do falecido Geraldo Fausti, da dona Dercy, né? E eu lembrava que quem tomava café na panificadora Estrela, os funcionários costumavam dizer, a elite da cidade chegou para tomar café hoje. É verdade. Sabe? Passei muita vontade de ir lá. Olha, a gente olhava aqueles pastel tão lindo, tão bonito e não tinha condições, às vezes, de comer um pastel. Né? Então, assim, mais ou menos foi a minha trajetória. Aí, a partir daí, eu tinha a minha prima, a Rosângela Bisotto, que trabalhava no CIE na época. E eu fiz um currículo para me estagiar. E foi aonde o Cido Biavati, do posto Vila Nova, me chamou. Foi aonde eu comecei, com 13 anos, eu comecei a trabalhar com o Cido Biavati no posto Vila Nova. Isso já era ano de 94. Mas você trabalhava como frentista ou administrativo? Comecei a trabalhar como caixa. Eu fui contratado como caixa. Você começou no bem. posto Texaco. Eu comecei como lavador, você como caixa. Era o melhor trabalho do posto. Me apresentaram... Eu não vou dizer que era no ar-condicionado, porque na época não tinha ar-condicionado. Me apresentaram o computador, né? Eu falei, tá, mas que bicho que é esse? Isso aqui é o quê? Como é que eu já tinha o computador? Já tinha, 94 já tinha. Aí ia dar um enter, era aquele enter, sabe, que você apertava e não... Por quê? Mas é que o Cido era um cara, sempre foi um cara à frente do tempo, né? Um cara... Sim, eu falo, é nosso companheiro, inclusive, de Rotary, né? Eu falo, às vezes eu visito ele, a gente toma café, e eu falo que eu devo muito da minha vida hoje profissional às experiências que eu tive com ele, os ensinamentos. E você sabe que o que me deixa assim muito triste às vezes não é com o empresário, é com o sistema, às vezes, tributário que pesou tanto, que as empresas não têm mais esse tempo hábil de gerar, de produzir novos líderes, novas pessoas. As oportunidades que nós tivemos hoje, essas crianças, não por força tem, de lei, não tem. Você imagina, você como empregador não eu pode. tinha 13 para 14 anos, eu estava trabalhando dentro de uma empresa, num posto de combustível. Sim. Entende? Aí lá eu comecei a aprender, ele começou a me ensinar. A vida não é desse jeito, a vida é assim. Eu tenho uma história para contar para você, eu guardo essa história até hoje. Grenal, ele colorado e eu gremista na época. Tá? E jogo vai, jogo vem. Eu sei que terminou lá e o Grêmio ganhou na época de Jardel, Paulo Nunes, acho que foi em 95, 96. E aí... Essa notícia não muda, Nini. E daí tinha mais alguns frentistas ali, mas imagina, a gente moleque, né? E a gente, aquele griteiro, aquela vibração, e ele lá, olhando nós, né? Dentro do escritório, né? Bravo. Aí fui fechar meu caixa, final de tarde, faltou R$10. Aí ele me olhou, pegou o bloquinho, que ele, às vezes, a maioria das vezes não cobrava. Aquele dia ele pegou o bloquinho e falou... Vale. Veja bem, eu como um bom colorado preciso te cobrar esses R$10 agora. Fez um vale de R$10. Eu ganhava R$90, tinha 10. Era meio salário mínimo, então tu ganhava. Exatamente. Tinha 10 lá no final de vale. Então, são histórias que marcam a vida da gente, que a gente aprende. Você aprende a ter o respeito pelas pessoas. Mas ele foi uma pessoa que colaborou muito na construção do meu dia, na construção da minha vida profissional, os conselhos. Então, cara, eu sinto que hoje as empresas não consigam mais ter essa condição, sabe, de pegar o adolescente, o jovem e preparar ele. Tudo bem, daqui a pouco ele vai sair da empresa, mas você preparou
um cidadão, um líder, uma pessoa para a sociedade, sabe? E eu sou muito grato a ele por essa trajetória. Saí de lá gerente da empresa, né? Em 2002, saí gerente da unidade. Eu falo para o meu filho hoje, tem 15 para 16 anos, eu falo, ó, eu tinha 16 anos, eu era gerente da empresa. Pra você ter uma ideia como as coisas foram crescendo. Então, o Onélio Biscoli, que era o gerente, saiu, e eu assumi a gerência de um posto para tocar um posto, tocar uma empresa com praticamente 16 anos, 16, 17 anos. Tá, e que momento que o teu irmão, teus pais saíram de Marmeleiro, enfim, como é que foi essa... Então, logo após a minha saída, quando eu saí, logo após meu pai, eu até hoje não pedi para ele, não me encorajei a pedir para ele. Eu sei que passou questão de 8 meses, nem isso, um dia ele veio me visitar e falou, vim atrás do emprego, Pia. Seguindo o exemplo do filho. Vou vir atrás, tua mãe não quer que você fique longe, eu acho que a lavoura está muito difícil, tinha dado uma seca lá, a gente tinha perdido uma lavoura de milho. E ele falou para mim, eu vou buscar um emprego. E saiu a pé. Qual foi o teu sentimento no momento? Rapaz, eu te falo assim, Nini, que hoje eu vejo que é tudo um propósito de Deus, sabe? No momento te deu uma reação de medo? Meu Deus, o pai veio por causa de mim, daqui a pouco ele vem, e aí nós podemos passar fome juntos? Eu fiquei feliz pelo sofrimento dele. Sim. Sabe? Ele trabalhava demais, sabe? Meu pai, graças ao bom Deus, hoje ele não fuma, não bebe, né? Independente de questão religiosa, né? Ele foi uma opção dele. Mas meu pai, se você pegar uma foto do meu pai com 38, 40 anos, ou a minha idade, você pegar uma foto dele hoje, você vai dizer, não é a mesma pessoa. Ele está mais jovem hoje. Ele está mais jovem hoje, com 70 anos. Olha só. E ele veio, foi atrás do trabalho, foi na Flessac, conversou com o pessoal da Flessac e saiu de lá empregado. Na semana seguinte ele veio para cá. E a minha mãe veio junto com o meu pai, para a cidade também. Nós fomos morar num porão. Tem o Cristo Redentor ali. Bem quando você sobe o calçamento, bem na curvinha, tinha uma casa, tinha um porão lá. Nós alocamos aquele porão. Você imagina o tamanho do porão, né? 2 peças, a cozinha e o quarto do meu pai e da minha mãe. E era dividido por um roupeiro onde eu dormia, porque era... A gente não... hoje eu não tenho condição, você imagina naquela época de dificuldade. E aí o teu irmão já era casado nessa época ou não? Meu irmão era casado, casou com a esposa dele, a Roseli, lá em Marmeleiro. Ele casou em 97 e ainda permaneceu lá, né? No sítio. Ficou lá, terminando de fazer as colheitas de milho e tal. E ele foi um que ficou batendo cabeça, que ele não queria sair. Ele gosta muito do sítio, da roça, sabe? Essa essência da terra. Ele tinha 10 anos, ele ajudava meu pai a lavrar a terra. Então, mas chegou um momento também que ele... a lavoura na época era muito difícil. E outra, você via a questão financeira naquela época, você via dinheiro, como a gente costuma dizer, 2 vezes. Era 2 safras que tinha, que você pegava um dinheiro na mão que você tinha condições. E aí ele acabou vindo trabalhar com um padrinho meu de Marmeleiro. Ele veio ali em Marmeleiro, num sítio, e veio trabalhar ali. Trabalhou um período ali cuidando de um aviário e tal, não deu certo, não conseguiu girar, acabou vindo morar com a gente, e daí nós locamos uma casa maior, aqui, com 2, 3 quartos, sala, cozinha, que era o que a gente conseguia pagar. E a minha mãe foi trabalhar de diarista na casa do seu Geraldo Faust, falecido Geraldo Faust. Então a gente conseguiu. Aí a gente tinha algumas dívidas, então o que acontecia? Porque às vezes as pessoas olham, mas o Ronaldo, porque é vereador? Não, eu não esqueço da minha essência. Eu não esqueço o que a gente viveu. Olha só como é as coisas. O café da manhã lá em casa e a janta era pão com mortandela, tá? Era o pão que eu ganhava, todo dia eu tinha direito a trazer de 10 a 15 pão, às vezes podia pegar um pouco mais se sobrava, os pão que sobrava da praça, os pão francês, eu trazia os pães para minha casa. Então o café da manhã era pão e mortandela, meu pai levava a marmita dele para o serviço, a minha mãe comia no trabalho, lá na casa do seu Geraldo Faust, e a minha mãe deixava um pouquinho da comida que ela fazia, um feijão, um arroz, um ovo, alguma coisa,
deixava ali, eu chegava em casa do colégio, esquentava, e à tarde eu ia estudar, fazer algum tema, alguma coisa que eu tinha de tarefa, dormia um pouco, porque 4 horas eu tinha que ir trabalhar. E aí, meu irmão acabou vindo para a cidade, a gente alocou uma casa um pouco maior e fomos morar. O meu pai e minha mãe, ele e a esposa dele, eu era solteiro naquela época, aqui do lado de baixo do Colégio da Canco, na rua São Marcos. Né? E a gente começou a trabalhar, unir recursos para quê? Para terminar de pagar as dívidas que haviam ficado, né? Semente que meu pai às vezes tinha comprado da agropecuária, que tinha que ir lá pagar, adubo, enfim. Vendemos o sítio, compramos uma casa, e a casa que o meu pai mora até o dia de hoje, ali na rua Sergipe, bem em frente à Associação dos Escoteiros. Compramos lá ela industrial. Em 98, acho que foi, salvo engano meu, em 1998 compramos. Meu pai está instalado lá até o dia de hoje. Mora bairro industrial. Bairro industrial. É divisa, né? Industrial com São Cristóvão. E assim foi a nossa trajetória, sabe? Então, eu vejo que existia um propósito divino nisso, com certeza. Mas também a gente precisa tomar pé, a gente precisa correr atrás das situações, né? E mais ou menos aí foi a vinda, a saída da minha família do sítio para a cidade. E dava tempo para jogar bola ou não? Com certeza, né? Futebolzinho no sábado de tarde. Na época já se praticava o famoso gazear a última aula. Mário de Andrade tinha piscina, né? Então a aula de educação física... O Mário de Andrade era o ponto de encontro da juventude. Piscina olímpica, né? Piscina olímpica. Olha, eu confesso a vocês, e eu vejo que a educação ela melhorou, mas eu vejo que nós tivemos grandes professores, né? A gente começa a voltar no tempo, os professores que nos ensinaram. Outro dia eu falei para os meus filhos sobre a cartilha, porque a gente tinha cartilha na primeira série, com 6 anos a gente tinha cartilha, né? Então você imagina, hoje as crianças aprendendo na cartilha. É algo que nem se imagina, nem se sonha isso, né? Mas na época era o que a gente tinha. Então, você começa a ver que essa caminhada ela vai te fortalecendo, ela vai te mantendo de pé sem sombra de dúvida. E na escola, você era o turma do CDF ou era do fundão? Olha, eu era o intermediário, né? Político, foi político. Ó o muro. Não, mas eu fazia minhas peripécias também. Não. A gente tinha... Inclusive, nós temos um grupo até hoje, o grupo do Mário de Andrade, daí depois do técnico, é claro. Nós se formamos em 99. Em 99 a gente se formou. Né? Então nós temos um grupo até hoje, que é o Leandro, que ali do Bar da Cango, os Marcos. Então a gente tem um grupinho, a gente mantém até hoje, a gente puxa essas histórias, que é tudo a galera que está aí na fase dos 42, 43, 44, 41. Então a gente sempre conversa, dialoga, e a gente lembra, tinha o professor Gilberto, dava aula de geografia para nós, e às vezes a gente estava meio cansado. Galera, vamos para a piscina hoje. Aí tava lá o professor Chocolate, que hoje é diretor do Mário de Andrade, o professor Átila de Freitas, né? E a professora Rosângela. Aí a professora Rosângela, o professor Átila, se dava uma olhadinha assim. Mas de novo vocês? Professor, não tem jeito. O professor Guilherme fala muito calmo, a gente está cansado, nós vamos dormir na aula dele. Ó. Na época era o professor Jackson Ciola, que era o diretor. Se o Jackson vier aqui, eu vou dizer que vocês vieram junto com outra turma, não quero nem conversa com vocês, eu não quero me incomodar. Não, tranquilo, professor. E ir pra piscina. Então, são histórias assim que... Piazada é piazada, Piazada é piazada, não. Olha, muito bacana. Tá certo. Ademir, se tiver mais alguma pergunta sobre a história do Ronaldo, senão daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar sobre esse projeto lindo que é o CT Luz da Terra. Jogou aonde, Ronaldo? Olha, se tinha tempo para treinar, deve ter jogado. Qual que é o time? Só no do mato? Eu tinha tudo para ser jogador, né? Tênis, tinha. Não, tênis não. Vamos ser sinceros. Eu tinha quichute, quichute, meia, calção, camisa, tinha tudo. Mas assim, eu só jogava informalmente com os amigos, um futebolzinho, e era tudo que a gente fazia. Nunca disputou um de meia, um varziano? Nada. Nunca participei dos varzianos. Mas sempre gostou do esporte, né? Sempre gostei. Acho que dá para ir pro próximo bloco. Já dá pra ir pro Não jogou nada esse ano. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o nosso podcast.
Há 33 anos, nossa missão é garantir informação com credibilidade e respeito ao leitor. Afinal, somos o primeiro compromisso do seu dia e te acompanhamos onde você estiver. Com o Jornal de Beltrão, você fica por dentro de tudo o que acontece. É rápido, prático, informação na hora que você quiser. Assine, acesse Jornal de Beltrão. O leitor em primeiro lugar. Voltamos com o podcast Histórias aqui na Ação TV e Rádio Educadora. Hoje o entrevistado é Ronaldo Bisotto para falar sobre um projeto interessante, mas antes de falar sobre o CT Luz da Terra, eu quero saber do Ronaldo, quando é que foi que as vidas de Ivair Sense, Pastor Marinho, você, a sua família, se cruzou? Onde é que começou essa relação duradoura aí? Dolfo, Nini, as pessoas que nos acompanham, nós tivemos um fato dolorido, né? A vida nem sempre ela te traz só as coisas boas, às vezes ela tem as suas dificuldades, mas nem por isso as dificuldades te deixam pior ou te deixam melhor. Eu acho que a gente aprende com isso e melhora. Em 98, o meu irmão, que é casado com a minha cunhada Rose, eles tinham preparado para ter o primeiro filho deles, teve uma gestação tranquila, normal, mas na hora da questão do parto, houve o atraso do parto. E isso acabou danificando, houve uma danificação cerebral na parte do meu sobrinho, que hoje é falecido, de 98%, 99% da parte cerebral. E isso começou a ter uma dificuldade. Primeiro porque não que hoje a gente tenha alguma condição financeira, muito pelo contrário. Mas na época as dificuldades eram muito maiores, até porque, como eu acabei de contar para vocês, a gente tinha feito a migração do sítio para a questão da cidade, né? E a gente tinha algumas dívidas para ser sanada ainda, algumas dificuldades. E nessa transição, quando a gente soube dessa situação muito difícil, a minha mãe foi convidada por uma vizinha e havia participado de uma igreja evangélica. E eu lembro até hoje que eu cheguei e falei para ela: mãe, mas a gente já tem dificuldade, está difícil, a senhora agora ainda vai buscar uma nova religião, sabe? E eu senti minha mãe um pouco triste, mas ao mesmo tempo ela falou: filho, deixa a mãe buscar, a mãe está se sentindo bem, está buscando de uma forma muito tranquila. E ela começou a buscar dentro de uma nova casa de oração. E na sequência, o pastor Marinho, junto com a sua esposa, devido ao sofrimento, porque no momento da dificuldade a pessoa busca em todas as portas possíveis. Sim. Eu não julgo as pessoas hoje, Adolfo, Nini, quando elas buscam uma solução em alguma porta, né? Ou vai no espiritismo, ou vai na Umbanda. Eu entendo às vezes a dificuldade ou a dor da pessoa, ela é tamanha que ela vai buscar uma solução, um alívio, nem que seja momentâneo, para a sua alma, ou para aquele conflito que ela está... Ouvir uma palavra de conforto, sabe? Meu irmão começou a ir, minha cunhada começou a ir, e eu e meu pai que fomos permanecendo aí no tempo ainda, buscando a Deus na Igreja Católica. Passou um período, a gente também começou a ir, gostamos. E eu vejo hoje, Nini, assim, de uma forma muito tranquila, sabe? Quando as pessoas buscam a Deus, ou na Igreja Católica, ou na Igreja Evangélica, ou no Espiritismo, eu vejo que a pessoa ela tá tentando encontrar uma forma de comunhão com Deus. Sim. E isso, para mim, é o respeito, porque eu não estou sentindo a tua dor, eu não estou sentindo a dor da pessoa, o momento que ela está vivendo. É a mesma coisa que quando eu moro em uma pessoa, eu parei de falar isso, sabe? Eu entendo a tua dor. Mentira! Sim. A pessoa que está vivendo aquela dor naquele momento, ela sim está vivendo. Como é que eu vou falar que eu sei o que é a dor de perder o pai e uma mãe se eu tenho meu pai e minha mãe vivos? Sim. A gente tem que ter como princípio respeitar o que é sagrado. Exato. Né? Então você pode dimensionar o que a pessoa está vivendo, mas você não sente o que ela está sentindo. Então a pessoa, às vezes, no momento da ansiedade, da dificuldade, ela busca Deus. E meu irmão começou a buscar Deus numa nova casa de oração, encontrou o Ivair Sense, que vinha de vez em quando,
nessa casa de oração, até porque na época ele era técnico do Francisco Beltrão Futebol Clube. Não, ele já tinha saído. Acho que ele foi em 96. Ele foi em 96 Acho que aqui. já tinha ido pro Cascavel. Ele se não me engano, estava lá tava... no Nacional. Bom, no podcast do Ivaircense... Eu acho que ele vai contar essa história. Ou no Prudental. E a gente ouvia... Vai ter que ter o podcast do Pastor Marinho e também do do Ivaircense. Ele ouvia essas histórias, né? A gente ouvia, ele vinha pregar e voltava para o seu trabalho. Enfim, e foi passando os seus dias e tal, até que em 2003 para 2004... 4 a 5 anos. Foi rápido, né? Isso. Do início do momento que vocês iniciaram a frequentar? Exato. Foi 2003 para 2004. Eles faziam jejum, ficavam 3 dias sem comer, sem beber. É o jejum que eles fazem até o dia de hoje. Então eles foram buscar Deus e Deus ordenou que abrisse a Igreja Ministério Luz do Mundo, né? Que está aí ajudando as pessoas, né? Contribuindo de alguma forma. Para quê? Para tentar aliviar, quem sabe, a dor de uma pessoa, o momento que uma pessoa está angustiada, aflita. Assim como a Igreja Católica faz isso muito bem, assim como a Igreja Luterana faz isso de uma forma muito bonita, muito bem. Então, eu acho que a placa da igreja ela é muito que insignificante hoje para mim. Sim. Eu acho que a pessoa ela se encontrou, ela está buscando a Deus, ela tem a sua fé, ela tem o seu ponto de encontro. Pô, bacana isso, muito bom. Ronaldo, se não fosse essa situação do teu sobrinho, do Jefferson, será que a Igreja Luz do Mundo teria sido criada? Eu acredito que não. Eu acredito que foi o ponto onde houve toda essa transformação dentro da minha família, sabe, da minha casa, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, que logo no início começaram a buscar Deus. Ele faleceu com o quê? 15 para 16? Ele faleceu com 15 para 16 anos, em 2012 para 2013. Hoje é o nome do instituto, né? Hoje depois quando foi criado o instituto, foi feita essa homenagem. Foi feito a ideia era colocar Centro de Treinamento Luz da Terra. Esse era o nome, né? Mas a comunidade sentou e como havia se partido esse pensamento, Deus deu uma visão ao pastor Marinho a respeito disso, né? O instituto foi criado, deu uma visão e a visão inicial era ele chegou um dia, a Rua São Paulo, ela não era binária, ela era sentido que descia e subia. E ele chegou um dia para mim, era eu e ele que trabalhávamos na igreja, e ele chegou para mim e falou: cara, a gente precisa fazer alguma coisa a mais para o nosso semelhante. Eu olhei para ele e falei: mas você quer fazer o que mais, cara? A gente está aqui, está atendendo as pessoas, dá suporte, tal. Ele falou: não, essa noite Deus falou comigo, nós precisamos estender a mão para o ser humano, mas tem muitas pessoas sofridas. E eu tenho muito forte no meu coração nós fazer uma casa de recuperação de dependentes químicos. Cara, tá lá o escritório até o dia de hoje, era aquele escritório que tinha. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Eu falei para ele. Ele falou: não, tô te falando sério. Eu falei: cara, você tem ideia o que é mexer com recuperação de dependentes químicos? E outra, quem de nós que conhece alguma coisa sobre o assunto? Porque para você executar alguma coisa, você tem que ter domínio de causa. Sim. Né? Ele falou: não sei, comece a estudar, vamos pleitear, Deus vai dar uma saída para nós. Isso em 2006 para 2007. Em 2008 nós fomos conhecer a casa de Rolândia, o Servim lá em Rolândia. Uhum. Eu confesso para vocês que eu já vi algo triste na minha vida, tá? Mas aquilo me deixou assim, a pessoa que hoje fala que a legalização das drogas, a pessoa que hoje fala a respeito de que a droga deve ser legalizada, que é bacana, cara, vai conhecer a casa de recuperação de dependência. Mexeu contigo isso? Adolfo, eu te confesso assim, ó, eu fui, eles tinham a igreja lá que é sem placa, independente, é um capelão que toca, né? E a partir dali a gente começou a conhecer as dependências. Nós chegamos na panificadora deles e eu não vi talher lá, não vi garfo, não vi faca, não vi nada. Eu falei: gente, mas eu estou vendo aqui garfo, faca de plástico, não vejo talher aqui, por quê? Ele falou: você não tem ideia, aqui se tiver um talher, se tiver alguma coisa aqui, eles fazem uma arma por causa da abstinência. E há menos de um mês, isso é o relato deles, há menos de um mês tinha era um prédio de 3 pisos que eles tinham lá construído. Eles atendiam 34 adultos, 16 adolescentes. Ele falou: há menos de 30 dias aqui, um menino de 12 anos
se jogou lá de cima e se matou por causa da abstinência. 12 anos. Meu Deus. Aí ele começou a contar os relatos. Ele falou, você quer ver? Aquele menino lá tem 11 para 12 anos. Tá aqui o histórico dele. 2 homicídios, uma infinidade de roubos, uma infinidade de prisões. Eu falei, mas por quê? Colocado pelo governo do estado, bancado pelo governo do estado, para tentar recuperar aquela criança de 11 para 12 anos, tá? Porque ele estava envolvido com a droga e ele precisava. E aí ele já tinha cometido 2 assassinatos e inúmeros roubos, inúmeros assaltos à mão armada e a sequência. Na época, eles gastavam mais de 100 mil reais por mês, isso em 2008, tá? Para manter a casa. Ou seja, a gente sentou e falou, viu, infelizmente isso aqui não é para nós não temos estrutura financeira de pessoal. Aí meu irmão olhou para mim e falou, bom, tava eu, ele, o pastor Ivair e o Algacir da Estilo Motos, que é o presidente da igreja. Aí nós se olhamos, bom, se não for isso, Deus vai dar uma saída. Passou um período, meu irmão chegou e falou, eu sei o que nós vamos fazer. Vamos trabalhar com o esporte e vamos pegar as crianças, quando elas estão... Antes de chegar nesse estágio. Antes de chegar no estágio, não vamos mais remediar, vamos tentar prevenir. Para que ela não chegue lá. Vamos envolver elas com esporte, vamos envolver elas com palestra, com algumas coisas. Tá Salvar bom? uma criança Exatamente. Já vale o esforço. Hoje, eu não tenho números exatos, mas eu acredito que já deve ter passado mais de 1.500, 1.600 crianças pelo projeto social hoje. Como que começou? Aí, nós tínhamos, a igreja, o Ministério Luz do Mundo tinha na época em torno de 60 mil reais, isso em 2009, 2010, em caixa. Aí meu irmão falou, vamos olhar uma área de terra? E o meu primo trabalha na vara civil, falou, tem uma área que vai a leilão, não é de interesse de vocês? Mostrou lá, porque era publicado, mostrou o encartezinho, a gente olhou aquilo lá, fomos lá ver. Tá, mas como é que nós vamos comprar? Nós temos 60 mil. O pastor Algacir, o pastor Ivair, a família dele mora toda em Pérola do Oeste. E tinha um senhor lá que era conhecido dele, que ele ajudou, que orou. E o cara saiu de Pérola do Oeste com uma bicicleta velha. E foi embora. Foi lá para a Bahia, começou a trabalhar, construiu. E o cara se tornou um cara muito bem. Tem milhares de hectares de terra lá que ele arrenda para as pessoas plantar. E o Ivair chegou um dia lá nós temos a Igreja Ministério Luz do Mundo tem uma filial lá. O Ivair foi lá pregar e contou para ele a respeito do projeto e das dificuldades. Falou com ele. Ele falou, não, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus me deu, porque eu saí daqui de Pérola sem ter o que comer. E hoje eu sou um cara que tenho muita condição financeira. Pode ir, compra, vê o que você precisa, que eu vou... O que vocês precisar, além do dinheiro que vocês têm, eu banco. Olha só. Tá bom. Sentamos com a diretoria, conversamos, que é essa área que a igreja comprou e está incomodado para o Instituto. Sentamos lá, o lance inicial começava em 130 mil reais, era o preço mínimo, e nós com 60 mil. 60 e poucos mil na época. Aí, tá, mas a gente vai chegar até quanto? Qual que é o patamar que nós vamos chegar? Aí, se olhamos, conversamos, vamos chegar até máximo 180 mil. Vamos colocar mais 120 mil em cima desse negócio, porque valia, o imóvel valia isso. É um terreno grande. Começou o leilão, veio um outro senhor participar e começou. Lance daqui, lance dali, 150, 160, e foi. E daí começamos a dar lance na época de 500 reais. 170 e 500, 171. Daí o cara falou, não, ele falou, não, vamos dar um lance maior, né? Aí o meu primo estava junto com nós, ele falou, cara, pega e dê um lance, dê 6 mil de lance. Daí eu falei, 6 mil de lance, tenho 181.500. Mais alguém, o cara olhou para nós assim e falou, não, pode ficar, não quero mais. Olha só. Pagamos 181.500, está lá nos documentos, para quem quiser ver, né? E mais a questão do leiloeiro, que era mais 10%, salvo engano meu. 200 mil. Do valor do imóvel. E aí começamos a trabalhar. Não, calma aí. E os 120 mil? Aí ligamos pro nosso amigo. Aí vai,
rapaz, Fizemos uma dívida. fizemos uma dívida aqui. Daí ele falou, quanto que precisa depositar? Aí ele falou, nós precisávamos de 120 mais uns 18. Não tem problema, eu vou depositar 150 mil. Tá lá até o dia de hoje. Depositou 150 mil para nós devolver conforme a gente pudesse. Olha só. Aí passou o tempo, a igreja foi trabalhando, tinha devolvido 75 mil reais já para ele, dos 150, daí tinha mais questão dos juros e o acerto que a gente ia fazer. Ele um dia ligou pro Ivar e falou, viu, tá liquidada a dívida, vocês não me devem mais nada. Nossa. Daí nós começamos a trabalhar na questão do instituto, a formar, fazer o que lá? Até então tinha uma pequena parte do projeto, que era o terreno, né? Tinha o terreno. E o restante, e manter. Eu tenho as imagens da plantação. Não, e a terraplanagem, Eu tenho as imagens da plantação de soja, tá? Plantação de soja. Aí nós começamos a trabalhar, eles terminaram de fazer as colheitas, porque era o acordo, o pessoal foi lá, terminou de fazer as colheitas, e nós reunimos o pessoal da igreja, ia lá no sábado e no domingo trabalhar, porque durante a semana todo mundo tem o seu trabalho, e a gente ia lá roçar, começar a abrir algumas valas para começar a tirar algumas águas que tinha. Para você ter uma ideia, Nini, Adolfo, nós tínhamos que levar os tambores de água daqui da cidade para tomar, porque não tinha água para tomar. Esse foi o início do projeto nosso. Aí passou essa etapa, conversamos na época com o prefeito era o Reichenbach, 2012. Era o Reichenbach, deputado, que hoje é deputado Reichenbach, né? O Reichenbach falou, não, vou disponibilizar no final de semana, na época podia fazer isso, né? Eu disponibilizo as máquinas da prefeitura e o óleo e vocês fazem o pagamento das horas dos colaboradores, né? Recolhe, paga. E assim a gente iniciou o trabalho. E aí todo final de semana a gente ia para lá trabalhar, limpar, roçar. Então, começamos a fazer alguns plantios de grama, alguns plantios de árvores nativas, alguns reflorestamento, limpeza do rio. Nós tiramos em torno de mais de 40 pneus. Contar isso é algo inacreditável. Nós tiramos mais de 40 pneus dentro do rio. Só na área de vocês. Só na nossa área, no nosso entorno, lixo, garrafa. Começamos a fazer uma limpeza, organizar. E graças ao bom Deus, Deus foi sustentando. E está lá uma estrutura hoje que comporta, né? Vocês conhecem, sabem do que eu estou falando. As pessoas que nos acompanham, que quiserem conhecer, são bem-vindas. É algo que não é nosso, é algo que é da sociedade, para as pessoas. E graças a Deus nós conseguimos estruturar hoje, chegar num patamar que nós chegamos. Ademir, a gente vai para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho o Ronaldo vai falar sobre como manter, né, esse projeto. Porque o CT Luz da Terra se não é o primeiro, é um dos primeiros projetos da região sudoeste a conseguir recursos com a Lei de Incentivo ao Esporte, o Ministério do Esporte, enfim. E como é que foi desbravar esse caminho? Então a gente vai para um intervalo e já voltamos com o nosso podcast. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Voltamos com o nosso podcast que você acompanha aqui na Ação TV e também na Rádio Educadora. Nosso convidado, Ronaldo Bisotto, para falar sobre
o projeto CT Luz da Terra, o Instituto Jefferson Bisotto. Então ele falou um resumo, né, do que é a criação, enfim, e agora manter esse projeto. Como que faz para manter? E aí começou, né, a buscar recursos fora de Francisco Beltrão. Tenta resumir um pouquinho, Ronaldo, como é que foi esse Adolfo, trabalho. eu sei que o nosso tempo também está correndo rápido aí. Inicialmente nós começamos aqui na cidade e a igreja mantendo. Tanto que a gente tem, os CNPJ são individuais e os repasses são tudo via bancária, então quem quiser ver, quem quiser pegar a contabilidade nossa, ela é pública, tá? Eu não tenho problema nenhum, tá lá. Eu imagino que a igreja deve ter investido hoje mais de perto dos 3 milhões de reais hoje no projeto social. Nos arrependemos de forma alguma. Eu acho que a gente conseguiu, tenho certeza que nós conseguimos mudar a vida de muitas crianças. No início, a igreja mantinha. Após isso, a gente começou a ter as dificuldades, porque a igreja não tinha mais perna para isso, e começamos a construir projetos, buscar emenda parlamentar e construir projetos. Eu busquei uma pessoa para me ajudar no início, uma senhora do Rio de Janeiro, que construía o projeto e tinha que ser aprovado pelo Ministério do Esporte. Na época tinha um ministério. Beleza, mas como é que faz isso? Como é que eu resolvo essa situação? Mandei toda a documentação e nada de ser aprovado, nada. Entrei em contato com o deputado Reichenbach e o Reichenbach fez uma ponte junto com o deputado Osmar Serracchio. Marcamos uma audiência com o ministro do Esporte, que na época era o Leonardo Pisciani. Chegamos lá, ele olhou o projeto e falou, não, o projeto é interessante, nós temos interesse na aprovação dele. Passou ali, fez a aprovação, nós nem tínhamos chegado em casa de volta, eu brinco que nós não conseguimos chegar em casa, o projeto nosso estava aprovado. Então, a questão política, ela é, quando você quer usar a política para o lado bom, para as coisas acontecer, ela é fundamental. Aprovou o projeto. E beleza, eu pensei, bom, agora eu tenho captar. Agora é a parte mais fácil. Meus irmãos e meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. O que você pensar dentro desse Paraná, cidade, eu rodei. De ponta a ponta, batendo na porta das empresas, buscando recurso. Aí, na época, foi uma transição do governo do Beto Richa, governo estadual, para a Cida Borghetti. Eu tive um aporte grande da Copel, na época, 400 e poucos mil, se não me falha a memória. E tive um aporte grande do Banco Sicoob, do nosso amigo Joca, né? O João Manfroy, que fez um aporte grande. Eu sei que o primeiro projeto nosso, nós arrecadamos, consegui juntar R$1,1 milhão. Nossa! Isso. E aí a gente fez um plano de trabalho como executar aquele projeto. Então aquele projeto era composto por comprar material esportivo, porque todas as crianças que participam do projeto, eles não pagam nada. Era para comprar o material esportivo, pagar a equipe técnica, pagar as despesas. E a gente conseguiu manter o projeto e manter ele de pé. Então foi aonde nós conseguimos ter um desafogo. Aí veio as emendas parlamentares. Eu tinha uma parceria grande com o deputado Sandro Alex, onde ele me disponibilizou 3 emendas de R$200 mil. Inclusive a gente está começando a executar uma agora, porque a gente busca lá atrás, mas o tempo de você fazer a parte documental, o tempo do governo fazer a liberação das emendas, Sim. O tempo de você apresentar os planos de trabalho, os orçamentos que você precisa apresentar e você colocar em execução, ele é muito grande. Então a entidade que pensa que ela vai hoje se formar e que amanhã ela vai ter recurso... Qual o tempo médio? Ademir, eu te falo o seguinte, eu tenho o primeiro, olha só como é as coisas. Você tem um projeto que você presta conta. Hoje esse é o ritmo da instituição. Um projeto esse primeiro projeto que eu falei para vocês, eu prestei conta e eu estou esperando o Ministério terminar de fazer as avaliações. Tá? As metas, eu cumpri as minhas metas, mas eles ainda ficam com o quê? Com a parte documental para terminar e fazer o fechamento. Né? Isso foi 2018. Tá? Então você tem um projeto que você está prestando conta, um projeto que você está executando, um projeto que está aberto em captação e um projeto que você está construindo. Então ele é uma sequência, ele é uma roda gigante.
Tá? Então, a entidade que pensa que hoje ela vai se formar e que amanhã ela vai ter um projeto aprovado e que depois de amanhã ela vai ter dinheiro na conta dela e que é fácil a parte de captação, ela está plenamente enganada. Ronaldo, assim, você falou que para conseguir aprovar, né, para conseguir a agilidade, você necessitou do contato com a esfera política. Sem dúvida. É isso que motivou o Ronaldo Bisotto a entrar na esfera política? Uma das questões também, uma das questões até no início, não só por causa da instituição nossa, né, mas por causa das demais instituições. Eu falei, quantas instituições hoje perdem verbas, recursos, porque não tem projetos? E isso acontece, Adolfo, Ademir, as pessoas que nos acompanham, ela não acontece só para nós enquanto entidades privadas. Isso acontece na esfera pública também. Se a prefeitura não tiver uma equipe boa de projetos, você perde muito dinheiro. Porque normalmente o Estado, inclusive agora está sendo liberado para as entidades uma verba de 30 até 100 mil reais para entidades que estão inscritas junto à Secretaria de Assistência do Estado para fazer reformas. É um dinheiro que... Como que vem esse dinheiro? É um dinheiro que você faz o teu plano de trabalho, você apresenta primeiro toda a documentação e você se está apto a receber. A partir daí, o governo do estado agora liberou 25 milhões agora para a secretaria para atender a PAI, as entidades que estão... Fundo perdido isso? Organizadas, Oi? né? É fundo perdido? Sim, fundo perdido. Esse dinheiro é dinheiro, mas só que tem que ser captado. Só que não é a captação pelo imposto de renda, é a captação pelo ICMS. Então ele tem as suas linhas. Às vezes o governo abre mão do ICMS, de uma parcela do ICMS, onde as empresas podem fazer a destinação. Então primeiro você faz a tua inscrição. A partir do momento que você apresentou toda a parte documental e estrutural, você monta o plano de trabalho, o que você vai executar. Eu vou gastar 1000 tijolos, vou gastar 50 sacas de cimento, vou gastar tantos metros cúbicos de areia, vou gastar tantas barras de ferro, vou gastar tanto com a cobertura, tantos parafusos. É o plano de trabalho, você precisa descrever isso. E você faz os orçamentos, você anexa tudo isso e você apresenta. O governo liberou, beleza. Vem para a instituição, você executa, tira a foto, monta toda a parte documental. A estrutura do município, através da Secretaria de Assistência Social, ela serve como órgão fiscalizador disso, tá? Vale lembrar isso, porque não pensa que o governo te dá dinheiro e não vai fiscalizar. Tem que ser transparente, né? Entendeu? E outra, você tem toda uma questão de transparência hoje que você precisa. Então, as pessoas às vezes falam umas besteiras. Não, vai lá e monta. Se você acha que é fácil, se você acha que é tranquilo, monta uma instituição e toca para você ver. Entende? E outra, você tem que demonstrar, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, que você não depende apenas daquele recurso de emenda ou de projeto para que a tua entidade tenha vida. Você precisa demonstrar que a entidade, ela vive, ela tem sustentação independente do poder público. Então, aonde que está a questão do Instituto? É a igreja é um mantenedor. Então, nós temos vida própria hoje. Claro que nós não conseguimos manter, se for 100% direto só a igreja manter, nós não temos, porque hoje você gasta um valor muito alto. Tem um ônibus para buscar os atletas, professores, né, estrutura. E outra, você não tem um quadro de pessoas que não é qualificada, tá? O professor nosso, o professor Marcos e o professor Elias são categoria C da CBF. Fizeram os cursos que eles podem... hoje na Série A do Brasileiro, ele exige a categoria A. Série A e Série, salvo engano meu, e Copa Libertadores. Nós temos professores com categoria C e que estão estudando agora para fazer categoria D, que pode tocar uma terceira divisão, pode tocar um Atlético numa Série D, numa Série C. Sim. Você entende? Então, são profissionais de hoje ponta, formados. O CT já também partiu, também tem um projeto social também, mas também em rendimento agora também, né? Estamos mexendo porque... Mas aonde que chegou esse ponto? Nós nunca... Aí que as pessoas às vezes... mas o CT queria fazer isso para revelar jogador. Não. E eu posso provar isso documental. Esse último projeto a nível de governo federal, via Lei de Incentivo ao Esporte, tá lá. Você é obrigado a oportunizar o menino que tem talento para isso. Então eu tenho que viabilizar dentro dos meninos
Aquele que tem condição, não, o Adolfo é um cara que tem condição de se tornar um atleta profissional. Eu preciso oportunizar ele e eu tenho que comprovar isso junto ao Ministério do Esporte. Então não é assim, as pessoas, veio dinheiro daqui, dinheiro dali, não precisa... Não tem nada, tudo é muito detalhado, é muito prestado conta. O Tribunal de Contas hoje, ele é muito amplo para isso. Então a instituição hoje, o Instituto Jefferson Bisotto, ele tem tudo uma questão hoje, tanto do Conselho Deliberativo, do Conselho Executivo, do Conselho Fiscal. Hoje nós temos um advogado que cuida toda a parte documental, institucional, que toca todos os projetos, não é mais as diretorias, é um advogado que toca isso, justamente para você fazer as coisas dentro da sua lei, dentro da sua normalidade, né? E você não ser penalizado. Então, as instituições hoje, desculpa a expressão, aquele negócio que é tudo levado de qualquer jeito, sim, não funciona mais, né? Não tem mais espaço para isso. Você precisa profissionalizar para que você tenha êxito. Para quem não conhece ainda o Instituto, o que foi construído lá? Nós temos lá 3 campos oficiais. Nós temos um campo de futebol de suíço, futebol 7, como as pessoas falam, quadra de areia. Nós temos 2 barracões. Foi feito o alojamento agora, parte de alojamento, cozinha, tudo, uma estrutura nova feita lá. Toda a parte de camas, mobiliário, agora a gente fez tudo novo para conseguir cumprir com essa etapa que o projeto hoje exige, né? Parte de vestiários também? Parte dos vestiários, parte da rouparia. Nós temos lá as máquinas que fazem toda a lavagem e a centrifugação das roupas, secagem. Então, assim, hoje nós temos um padrão como se fosse um time profissional. Com essa estrutura, hoje, aloja quantos alunos? O início agora é 26 atletas para alojar. A ideia é alojar 26 atletas que são selecionados dentro dessa situação que eu estou colocando para vocês. E com o trabalho de transporte, quantos podem ser atendidos lá diariamente? Olha, Nini, nós temos uma dificuldade hoje que é a questão de ônibus, né? Então, eu sou muito sincero em falar e não tenho problema nenhum. Aquilo que é correto, eu falo que é correto. Hoje o nosso ônibus transporta 90, 95, 98. O ônibus é grande, sim. Tem crianças que são pequenas, porque nós temos crianças de 4 anos a 16. Então, hoje nós temos num banco, por exemplo, de ônibus que senta 3 crianças, alguns que vão de pé, entende? Eu não tenho problema nenhum em falar das nossas dificuldades. Nós não somos perfeitos em tudo. Assim como também você pode ir lá ver que as crianças são tratadas pelos nossos profissionais, por um assistente social, por um psicólogo, tá? Uma estrutura que nós disponibilizamos para a família, uma estrutura que nós disponibilizamos para o atleta hoje. Nós temos lá o preparador de goleiros, nós temos 3 preparadores físicos formados. Um deles, que é o Elias, acabou agora de fazer a categoria C a nível de CBF. O Marcos treinou fora, esteve fora durante muito tempo, esteve na Tailândia disputando campeonatos lá da primeira divisão. Você pode me dizer, mas a Tailândia... Não, a Tailândia hoje tem um nível muito grande. Os países lá fora começaram a se desenvolver a nível de futebol. O Joel não está com vocês também? O Joel estava treinando o profissional e acabou saindo. Nós tínhamos mais um preparador físico do Rio de Janeiro, então, que também acabou saindo. Então, assim, nós temos... O podcast com política, a gente não falou de política ainda, né? Pois é. Mas é que eu tenho que marcar, acho que um outro episódio para terminar, mas vamos dar uma Aliás, pincelada. os nossos programas têm que ser duplos. Já tá me dando fome aqui, tão longe que já tá o negócio, hein? Nossos convidados não têm dificuldade nenhuma para falar, né? Não tem dificuldade nenhuma. Vamos ser bem conciso, então. Até hoje, a tua entrada na política, você está satisfeito com o que conseguiu até aqui? E aonde você se imagina daqui 5, 10 anos dentro da política? Perguntinha rápida e difícil. Fácil de fazer e difícil de responder essa pergunta. Exatamente. Adolfo, eu não diria que estou satisfeito, porque todos os dias eu levanto com algo dentro de mim. Eu preciso ser melhor do que o dia de ontem. Tá? Mas eu posso te confessar sim que toda noite eu deito na minha cama com consciência muito tranquila. Que esse dia eu procurei dar o meu melhor, que eu procurei atender as pessoas, eu procurei resolver os problemas, eu procurei trazer soluções, criar projetos, criar leis.
que venham melhorar a vida da população de Francisco Beltrão. Então isso para mim é muito claro. Eu levanto todos os dias pensando ser melhor do que eu fui ontem, mas eu deito toda noite com a certeza de que eu dei o meu melhor. Sabe, eu tive agora há poucos dias uma pneumonia e a minha esposa falou: você não larga o telefone nem quando você não aguenta mais ficar de pé, né? Mas eu, a partir do momento que eu me propus, quando eu me proponho a fazer algo, eu estudo muitas coisas antes de apanhar, de buscar, não, vou pegar e vou fazer. A partir do momento, eu estudo muito até chegar lá, mas a partir do momento que eu me disponibilizar para fazer isso, você pode ter certeza que não vai ter 100%, vai ter 110% da minha força, do meu empenho, do meu trabalho. Então, assim, estou feliz? Estou. Estou satisfeito? Não, porque eu quero sempre fazer algo mais. Eu levanto todos os dias. Tem que estar incomodado, né? Enquanto eu estiver na política, eu quero fazer alguma coisa a mais. Eu quero ser melhor em alguma coisa. Eu estou lá na Câmara atendendo as pessoas, eu vou fazer as visitas, eu vou ouvir quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas, eu vou lá no posto de saúde, eu vou entender qual é o problema que as pessoas estão tendo, eu vou averiguar a questão... as pessoas às vezes nem sabem. E eu estou dentro do ônibus, na lotação, vendo as pessoas, quais são as dificuldades que estão acontecendo. Tá? Às vezes eu levanto 4 horas da manhã, eu vou ver o que está acontecendo, as pessoas estão limpando a rua, não estão, o lixo está sendo recolhido, não está. Aí eu não vou lá fazer um alarde, fazer uma live. Não, eu vou sentar com o diretor, eu vou sentar com o secretário. Gente, nós precisamos melhorar, o que está acontecendo, o que nós podemos melhorar. Assim como também a gente vê o trabalho que está sendo feito pela administração como um todo e a gente vê o município andando de uma forma como nunca teve. Né? Então, seja dito as suas verdades, tem os seus problemas, sim, mas nós temos que fazer uma avaliação que hoje o nosso município, e isso eu te falo assim, em todos os sentidos, tem os problemas, sim, mas nós temos com certeza um município andando muito bem, com uma administração muito sólida. Isso você pode ter certeza, as pessoas podem ter certeza disso. Com relação ao a segunda pergunta acho que é mais difícil de responder. A segunda é mais difícil. Com relação ao que eu quero para daqui 5, 6 anos. Dolfo, eu te falo assim, ó, amanhã pertence a Deus, sabe? Tenho projetos? Tenho. Eu tenho projeto de ser vice-prefeito, prefeito, ser deputado. Eu tenho esse sonho. Está se preparando para isso. Eu tenho esse sonho. Uhum. Agora, o que vai acontecer amanhã, eu te falo assim, não pertence a mim. A partir do momento, um dia, eu viajava de madrugada, eu sempre viajei muito de madrugada. As pessoas às vezes pensam assim, tá com o cabelo branco e a barba branca, né? Sim. Eu fazia todo mês 12, 15, 18 mil quilômetros rodando através do Instituto, buscando recursos, resolvendo problemas, cuidando da questão do tempo das igrejas. A gente tinha filiais, tinha filial lá em Rondônia. Então, assim, eu sempre viajei muito à noite. E eu sempre à noite gosto de conversar com Deus. Uhum. Eu falo que as pessoas precisam, da sua forma, conversa, sabe? Conversar com Deus. E eu vinha com algumas indagações dentro de mim. Porque eu vou voltar lá no início, tá? Por que eu não tinha sido bancário? Eu queria resposta para isso, tá? Sim. Por quê? O meu sonho era ser bancário, que eu tivesse uma condição financeira, que eu queria viajar. E quando eu saí da iniciativa privada para vir para a vida pública, para vir para a igreja e ajudar o pessoal, foi uma batalha isso para mim. Porque eu via que estava morrendo aquele meu sonho. Eu queria fazer concurso, queria trabalhar e tal. Aí veio algo dentro da minha vida, no meu coração. Deus falou, tu já parou para ver onde é que eu te levei? Aí eu dirigindo, amoleci. Eu nunca tinha pensado em ir para Brasília. Eu nunca tinha pensado em sentar com um ministro, tá? Eu nunca pensei em sentar com pessoas importantes, mas eu já tinha ido. Aí é algo que veio dentro da minha vida. Cumprir teu sonho de uma outra forma, mas não deixei de cumprir. Claro. Então, o que acontece? Hoje eu vivo esse momento. E eu vivo esse momento de uma forma muito intensa. Fazer bem feito. Faço bem feito. Amanhã? Não sei. Eu não sei se Deus vai permitir que eu abra meus olhos amanhã. Eu posso viver 100 anos, como eu posso, Deus nessa noite pode me colher, ou alguém tem certeza que vai levantar amanhã cedo. Ninguém tem, né? Você entende? Então, assim, tenho projetos, claro. Tenho sonho de crescimento na política, sim. Até porque eu acho que a política, Adolfo, Nini, as pessoas que nos acompanham, para mim,
ela tem tempo de validade, tá? É um ciclo. Para mim, a política, ela precisa ter o seu crescimento. Cheguei aonde eu queria. Aqui eu encerro minha carreira. Meio e fim. Muito obrigado. E que Deus abençoe as novas pessoas, novos líderes que porque para aguentar uma esfera como essa a vida toda não deve ser nada fácil, né? A gente tem experiências aí, o deputado Reichenbach, o deputado Demar Traiano, o próprio prefeito Kleber, né? São pessoas que eles vivem 24 horas, 365 dias por ano. Né? Você imagina, um deputado Traiano, quanta estrutura, quanta coisa ele precisa resolver a nível de Paraná num dia. Sim. Então eu vejo que a gente tem esse caminho. Mas eu vejo que nós precisamos também deixar porque novas lideranças venham após nós. Novas ideias, novos projetos, novos sonhos. Então, o amanhã Deus pertence. Que legal. Vai ficar para o próximo podcast a gente intensificar melhor essa questão política. Sem dúvida. Daqui 5 anos. Vamos ver como é que vai ser o comparativo. Já pensou? Pois é. Se você olhar o Kleber Fontana 10 anos atrás, né? Então, quem que ia imaginar? Talvez nem ele imaginar que teria acontecido tudo isso, né? Exato. 10 anos, muita coisa acontece na vida da gente, né? Porque daqui a pouco você atropelar frustra. Sem dúvida. Daqui a pouco você mesmo acaba atrapalhando um projeto seu mesmo, dependendo da forma que você conduz. Sim. Então, eu acho que o pastor está no caminho certo. E tem dado certo. Tem, graças a Deus. Deus tem nos abençoado até aqui. Então, amanhã, ele sabe o que é melhor para mim. Encerra aí, Ademir. Muito obrigado, sucesso. Estamos juntos, porque o objetivo nosso aqui e do senhor é o mesmo, né? É a cidade, é o município, é a juventude que é o futuro, que vai conduzir, né, os projetos futuros que a gente plantar aqui, dá o início. Isso que vocês implantaram aqui também, que não pare por aí, que outras pessoas venham e que aumente ainda mais a oferta, a estrutura. E o fato do senhor ter aceitado o nosso convite nesse início de projeto, para nós é um orgulho. E nós agradecemos publicamente, senhor. Olha, Nene, você me deixa assim meio que sem palavras, né? Mas vamos lá. Eu falei no início, eu acho que eu sou muito de acreditar no sonho das pessoas e nos projetos, né? O Adolfo, eu sei que é um cara visionário, você é um cara visionário. Vocês têm uma caminhada de jornalismo muito bacana. Nós falávamos aqui em off, inclusive de outras pessoas, né? Até do Baggio, né? Dentre outros tantos. Mas a gente tem... Eu gosto de pegar as coisas boas, né? Eu gosto de ouvir tudo. Sim. Que eu acho que é bom para mim, eu retenho. Então, quero desejar a vocês aí nessa caminhada. Para mim é uma honra ser o segundo da sabatina de vocês. Ao pessoal que vai participar aí dos podcasts deles, prepara aí, viu? Porque aqui, essa dupla, eu vou contar uma coisa, hein? Eu só não espero que eles aumentem, porque se eles trazerem mais alguém aqui, aí vai ser difícil, tá? Ixi, não termina. Mas quero, aqui agora, sem brincadeiras, né? Desejar a vocês que seja muito próspero aí esse podcast, tá? Tanto na questão, na ajuda para as pessoas, na mudança da vida das pessoas, a você, Adolfo, a você, Nini, a toda a equipe de vocês aqui da Ação TV, porque não é só isso, né? Sim. A Rádio Educadora, que é esse elo junto com vocês, aqui o Lucas, doutor Aramis, todo esse pessoal, né? Quero desejar a vocês que vocês tenham muito sucesso. Vocês precisam voltar para ativa, vamos desenferrujar a enxada aí, porque sim, vocês sempre fizeram um belíssimo trabalho para o Francisco Beltrão. O Adolfo, eu sei que também tem a questão do Jornal de Beltrão. Sim. Mas esse novo formato de vocês, através desse podcast, eu não tenho dúvida que vai ser algo muito gratificante para a população de Francisco Beltrão, enquanto em termos de conhecimento, notícias e toda uma estrutura que vocês vão transmitir para eles, mas que vocês possam ter o melhor sucesso do mundo. É o desejo do meu coração para vocês hoje. Com certeza. O que é dito aqui fica registrado, né, Ademir? Que cada convidado que participa aqui, com certeza, vai motivar muitas pessoas, né? Uma palavra que é dita aqui, o histórico de cada um que passa aqui, muitos que vão assistir, que vão ouvir, vai tirar muito para a vida. Com certeza. De cada um. Sem dúvida. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a vocês. Obrigado, Ademir. Valeu, Adolfo. Até a próxima. Obrigado a você que nos acompanha no podcast Histórias, na Rádio Educadora e Ação TV. Fique atento ao próximo episódio. Você pode se inscrever no canal da Ação TV no YouTube e também acompanhar o nosso podcast no Spotify. Pode baixar o podcast e acompanhar offline. Até a próxima.